Oi, pessoal, tudo certinho? Nesse vídeo eu trouxe um assunto que atormenta muitas pessoas: a interpretação de texto. Isso mesmo! Quantos já não passaram por aperto ou foram prejudicados em uma prova em função disso? Ficam confusos, perdidos e não sabem como fazer para entender as mensagens implícitas e explícitas de um texto. Para ajudar a tornar essa análise ainda mais prática, essa tarefa de interpretar, existe uma atividade e uma forma de análise bem didática, que eu vou te mostrar hoje. Em todo o texto, o autor, o escritor, o emissor da mensagem, ele procura passar essa mensagem, procura passar uma informação, né? Seja essa mensagem informativa, explicativa, resumitiva, emotiva, opinativa, enfim, ele procura transmitir uma mensagem. E quem recebe? Quem recebe somos nós, os leitores ou os receptores dela. Mas, para que a intenção do autor seja alcançada, o texto precisa ser claro, coerente e coeso. Ou seja, ele precisa ter ligações. Então, as ideias precisam estar conectadas, precisam estar ligadas de forma adequada para que o texto possa correr, para que eu não tenha problemas de leitura. E mesmo assim, às vezes o texto tendo todas essas características que são extremamente importantes, nós ainda temos dificuldades para interpretar essa mensagem. Seja por uma desatenção, seja por falhas de leitura, às vezes nós não aprendemos ou não desenvolvemos bem a atividade de ler e por isso ficamos um pouco prejudicados. Nós não conseguimos fazer bem as pausas no momento de leitura, ler com determinada ênfase em algum momento. Então, isso pode prejudicar também a nossa compreensão, a nossa interpretação do texto. Também pode nos prejudicar a falta de vocabulário, porque quando nós não entendemos alguma palavra, não compreendemos alguma palavra do texto ou da questão, isso também complica na hora de nós respondermos. Outra coisa também que nos dificulta é o pouco conhecimento geral. Às vezes a pessoa não lê muito, não está muito conectada com o mundo, com as coisas que estão acontecendo, e esse pouco conhecimento do que acontece pode gerar algum problema, principalmente quando nós trabalhamos com os quadrinhos ou com as tirinhas, porque elas geralmente trazem algumas críticas sociais. E para isso nós precisamos ter conhecimento de mundo para conseguir interpretar, senão muitas vezes nós não entendemos as tirinhas. Então é necessário ter conhecimentos gerais. Por isso, a prática ajuda e muito nesse processo. Você praticar todos os dias a interpretação. Quanto maior for o seu contato com atividades que te estimulem o pensamento, te estimulem a interpretação, mais simples essa ação vai se tornando, mais fácil vai ficar para você. Então, inclua atividades, situações que levem você a pensar um pouco mais, a interpretar um pouco mais. Uma atividade prática que eu cheguei a trabalhar com os meus alunos bastante e que auxilia na interpretação de texto está relacionada aos pressupostos e os subentendidos. Mas o que é isso, hein, professora? Eu vou te explicar de duas formas. Uma explicação mais prática, onde nós vamos diretamente para o texto, porque esse é o meu método. Eu acredito que não tem como uma aprendizagem ser eficaz se não for trabalhada num contexto real de linguagem. E também vou te explicar um pouco o que essa noção quer dizer de pressupostos e subentendidos, o que essas palavras querem dizer. Que noção é essa, né? Como isso funciona dentro de um texto? Bom, cada escritor, dentro do seu texto, ele deixa algumas informações.
Informações essas que nós podemos supor que estão mais aparentes, então a gente supõe que seja aquilo que ele está querendo falar, e informações implícitas, mais ocultas, que nós só deduzimos que possa ser devido ao nosso conhecimento. Então a gente deduz que ele está falando sobre aquilo ou entende que ele está falando sobre aquilo em função do nosso conhecimento de mundo e do contexto em que aquela situação está sendo inserida. Para entender isso melhor e de verdade, nós vamos analisar alguns textos que eu trouxe hoje e que nos ajudam muito nessa tarefa. Por isso, eu escolhi dois textos diferentes, dois gêneros textuais diferentes, ou seja, estilos textuais, formas, construções de texto diferentes, que nós geralmente encontramos nas provas e que são aqueles que às vezes nos preocupam, né? Que são as tirinhas, que muitas pessoas não gostam. Por exemplo, os meus alunos sempre brincavam, sempre diziam: quando a professora Andressa bota aquelas tirinhas, chega a me dar um nervoso já, porque eles tinham um pouco de resistência às tirinhas. Claro, as tirinhas elas fazem muitas críticas sociais, às vezes elas trazem humor, às vezes elas fazem uma brincadeira e elas trabalham muito com essa questão de explícito e implícito, de informações aparentes e ocultas. E para isso, às vezes a gente precisa pensar um pouquinho mais, exige um pouquinho mais da nossa mente. E pensar às vezes cansa, né? Geralmente, dependendo da quantidade que nós levamos, da força que nós fazemos para o pensamento, cansa um pouquinho. Então, eles não gostavam muito. Mas eu trouxe também algumas letrinhas de música, o que facilita o nosso trabalho e torna ele um pouco mais agradável. Nós podemos trabalhar com canções que geralmente também nos trazem uma mensagem. Então, para nós fazermos isso, nós vamos precisar ir para os slides. Então, eu vou ter que mudar minha tela. Ok, e eu vou ficar aqui no cantinho. Você vai me enxergar aqui. Bom, nós vamos começar então com as tirinhas. Como eu disse, as tirinhas elas trazem muitas informações que nós chamamos de pressupostos e subentendidos. E nós vamos analisar nessa tirinha o que tem de aparente, que eu consigo perceber a partir dela, e o que tem de implícito, de escondido, né? Através dessa tirinha. Então vamos lá. Nós temos uma tirinha aqui da Mafalda, que é muito conhecida, uma personagem muito crítica em tudo que ela faz, que tem grandes tirinhas, eu adoro as tirinhas da Mafalda, né? O autor da Mafalda a gente tem ali, né, que é o Quino, e são tirinhas muito interessantes que geralmente elas aparecem nas provas. Essa aqui é uma tirinha mais simples, para a gente poder ter um contato mais fácil e mais rápido com os pressupostos e os subentendidos. Então, para começar, no primeiro quadrinho, nós temos ali a Mafalda olhando para uma estrela. O que nós conseguimos pressupor a partir daquilo ali? O que a gente consegue, o que está aparente? Ela está olhando uma estrela, ela está de chapéu. Então, a gente olha para aquela estrela, para a forma como ela está, pelo chapéu, depois você olha o segundo quadrinho, olha a vestimenta da Mafalda. Nós conseguimos pressupor que ela está em uma praia, porque aparece devido a todas aquelas características ali, não só através da linguagem, a imagem também nos pressupõe algumas coisas. Então, está aparente ali para nós, através das imagens, que Mafalda está em uma praia. Ela está em uma praia. Se ela está em uma praia e ela está de chapéu, pressupomos que é um dia de sol. Então, ela precisa usar chapéu, porque é um dia de sol. E o sol é muito quente, atrapalha os olhos, queima. Então, ela precisa, nós
conseguimos pressupor, por ela estar na praia, por estar de chapéu, que é um dia de muito sol. E ela encontrou uma estrela. Então, se ela está na praia, nós pressupomos que essa estrela é uma estrela do mar, não é qualquer tipo de estrela, já pelas vestimentas como ela está. Mas, como ela é uma criança, veja só o que acontece. Ela chega na praia, olha aquela estrela. Logo no segundo quadrinho, ela olha para cima. E no terceiro, ela pensa, quadrinho de pensamento ali, né? As bolinhas subindo. Ela pensa, caramba! E o que será que nós conseguimos entender desse caramba? Há uma informação implícita ali, ou seja, oculta, escondida. Ela não está aparente, como a gente vê ali pela vestimenta que ela está na praia, pelo chapéu que tem sol. Não são coisas aparentes para nós, pela estrela estar no chão, né, e pela vestimenta dela, que é uma estrela de praia, uma estrela do mar. Mas ali quando ela diz caramba, ela não colocou para fora aquilo que ela achou, aquilo que ela pensou. Ela só especificou uma surpresa, né? Uma reação. Caramba! Então, pelas ações dela, pela cara que ela, pelo rosto que ela faz, pela face dela, o que nós conseguimos deduzir de oculto nessa tirinha, ali na última imagem? Que ela ficou pensando, será que essa estrela caiu do céu? Essa estrela veio do céu mesmo, né? Ela olhou para cima, a estrela caiu. Talvez ela não conhecesse a estrela do mar, né? Não tivesse conhecimento por ser uma criança. Então a gente deduz pelos quadrinhos a informação implícita, oculta, de que ela pensou que aquela estrela deveria ter caído do céu, poderia ter caído do céu. E as informações aparentes, né? Ou seja, pressupostas, estão ali no desenho que nós conseguimos enxergar. Vamos olhar agora e analisar mais uma tirinha? A próxima tirinha que nós temos é do Calvin e Haroldo. Eu amo as tirinhas do Calvin e Haroldo. Acho o Calvin super esperto, super inteligente. Gosto muito. Essa aqui é uma tirinha que eles dizem que foi a última tirinha, mas isso, nas pesquisas que eu fiz na internet, não está bem confirmado que realmente foi a última tirinha de Calvin e Haroldo. Mas é uma tirinha bem legal que dá para nós termos uma noção de pressupostos e subentendidos. Então vamos analisar. No primeiro quadrinho, nós temos ali o Haroldo, que é o tigre, falando com o Calvin, que é o menino. Você já está fazendo o trabalho? Ele é só para quinta. E aí o menino responde, né? Pois é, eu sei. Minha mãe disse que os remédios estão funcionando. Então, a partir dessa imagem aqui, do que o menino Calvin fala, nós pressupomos, dá para estar aparente, eu consigo ver que Calvin toma remédios, né? Porque a mãe diz que os remédios estão funcionando. Então, deduzimos a partir dali, conseguimos estar aparente para nós que Calvin toma remédios. Então, está pressuposto. Depois vamos para o segundo quadrinho. No segundo quadrinho, o Haroldo responde. É que tipo, tá nevando lá fora. Eu pensei que nós pudéssemos, sei lá. E aqui tem uma informação implícita, que quem conhece a tirinha, quem sabe quem é o Haroldo e o Calvin, o que eles costumam fazer, ou talvez, né, outras pessoas também entendam pela forma como ele fala, que tá nevando e ele pensou que eles pudessem. Então, ali está implícito que ele pensou que eles pudessem, talvez, brincar a essa informação, né? Ele pensou que eles pudessem brincar na neve, já que está nevando. Talvez eles pudessem esquiar na neve, fazer snowboard na neve. Então, a noção de brincadeira, né? Ele queria sair com o menino para brincar, para se divertir. Então, ali está implícita essa mensagem, né? Eu pensei que nós pudéssemos
brincar. Quem conhece Calvin e Haroldo sabe que eles estão sempre brincando em atividades muito interessantes e extremamente criativas. Então, ali a gente consegue subentender isso, né? Que está implícito, oculto. Vamos para o quarto quadrinho. No quarto quadrinho, o Calvin responde: O que você disse? Não estava escutando. Eu realmente preciso acabar esse trabalho. Então, o menino não dá atenção para o amigo tigre, para o amigo Haroldo. Ele nem ouviu o amigo Haroldo. E aí nós vamos para o último quadrinho, que termina em preto e branco. E o que acontece com o tigre Haroldo? Pelo que nós vemos ali na imagem, o tigre, amigo falante, torna-se um ursinho de pelúcia. E aí, fazendo o link, essa é uma informação implícita, uma informação oculta, que você precisa ter conhecimento geral, ou seja, precisa conhecer as tirinhas do Calvin e também precisa retomar o primeiro quadrinho, porque ele diz que os remédios estão funcionando. E logo depois disso, ele começa a não ouvir mais o amigo Haroldo. E ele só quer fazer o trabalho. E de repente fica tudo em preto e branco e o amigo Haroldo é um bichinho de pelúcia. Então entendemos que o menino tinha um bichinho de pelúcia como um amigo vivo, um amigo imaginário, né? O Haroldo era um amigo imaginário, ele falava só na imaginação do menino. Ele se movia só na imaginação do Calvin. Então, ele começa a tomar os remédios, ele começa a se concentrar ali no trabalho e ele vai perdendo aquela imaginação do amigo imaginário, daquele contato com algo. É uma tirinha até bem triste, assim, bem chocante, mas que leva a gente a refletir nas informações implícitas que ela apresenta, principalmente nessa informação do final, né? Qual é o remédio? Será? Qual é o problema? Calvin tinha algum problema, né? Alguma situação, alguma dificuldade que fazia com que ele tornasse algumas coisas que não eram irreais, né? Que ele precisava ter um amigo imaginário, porque talvez ele não tinha amigos reais. Por que será? Então dá para tirar várias informações ocultas, implícitas, subentendidas ali no último quadrinho. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho com canções. Vamos trabalhar com as músicas, o que é muito legal, porque a música ela diverte, ela anima. Então é muito bom a gente poder trabalhar com canções, tá? E aqui nós temos, então, um primeiro trechinho de música que eu peguei. O nome dessa música, você não sei se já escutou, talvez tenha escutado, mas nesse momento o que mais importa pra gente é estudar a linguagem da música. Vamos lá. A música tem o título de Começar em Mim, ela é de um grupo chamado Vocal Livre e ela diz o seguinte: Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Então, pelo que a gente entende daquele contexto, temos ali um autor, uma pessoa que quer que as coisas mudem, que quer ver as coisas mudar, essa é a informação explícita que nós temos. Uma pessoa que quer ver as coisas mudarem, as coisas serem diferentes, que deseja mudanças. Só que ela diz depois, mas se eu aqui só esperar, se eu ficar só esperando, então a gente vê também que se a pessoa não fizer nada, é uma informação explícita, se ela ficar só esperando, se ela não fizer nada, ela é só um deles. Quem será esse eles? Né? Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. E aí entra também a questão de contexto. Então, o que eu marquei ali, qual é a informação implícita? Sou um deles, só um deles que eu marquei. Quem são esses eles que a música está citando? Então, se você lê toda a música, ela fala de uma transformação da sociedade, uma transformação do mundo em que a gente vive. Então, esse eles, né, que está implícito ali, que esse eles são os seres humanos.
os demais seres humanos, as pessoas que não estão fazendo nada, que estão só esperando, que não estão fazendo nada para mudar a sociedade, tal qual o autor da música, né? O mensageiro da música, o emissor da mensagem. Se ele ficar só esperando, ele vai ser igual a todos os outros seres humanos que não estão fazendo nada. Então, essa informação implícita ali, né? Eu sou um deles, sou só um deles. Daqueles que não estão fazendo nada. Dos seres humanos que não fazem nada para mudar. Informação subentendida, ou seja, oculta, implícita. E agora, nós vamos ver a última canção. Eu trouxe só alguns trechinhos e trouxe partezinhas pequenas para ficar um pouco mais fácil de nós entendermos também. E musiquinhas mais fáceis para não ficar tão complicado para você. Claro que a primeira música já exigiu um pouquinho mais de pensamento, de análise de contexto, que por isso que eu falo que não dá para estudar a língua portuguesa sem contexto, sem pegar uma situação, né, completa, sem termos uma situação, porque às vezes uma resposta depende de todo um contexto da língua, de linguagem. Nessa última canção, nós temos aqui História de uma Gata, é uma canção bem antiga dos Saltimbancos, que algumas pessoas conhecem, outros não, né? Mas ela é bem bonitinha, talvez você já ouviu. Se eu cantar um trechinho, não gosto muito assim de cantar para as pessoas, mas se eu cantar um trechinho, talvez você saiba, que é: nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio, felino não reconhecerás. Então, se você ouvir um pouquinho da música, do trechinho, que ficou bem mais ou menos, mas se você ouvir um pouquinho, você consegue lembrar, talvez, né? Mas o pessoal, criança, infância, vai lembrar. Então, analisando a letra da música, nós temos ali pressuposto aparente que os gatos são pobres. Nós entendemos isso, né? Porque é o que o contexto nos diz. Nós, gatos, já nascemos pobres. Então, os gatos, eles são pobres. O contexto nos dá essa ideia pressuposta, essa ideia aparente. Porém, já nascemos livres. Então, nos dá a ideia de que os gatos também são livres. É mais essa ideia aparente. Então, os gatos são pobres e são livres. É o que nós temos de aparente ali, de pressuposto, que dá para a gente entender a partir do texto. Senhor, senhora ou senhorio, felino não reconhecerás. Então, os gatos nascem pobres, porém já nascem livres, que a gente viu ali, que está subentendido, que está pressuposto, desculpa. Senhor, senhora ou senhorio, felino não reconhecerás. Então, quem é esse felino que nós, né, felino que não reconhecerás? Que é um gato diferente, é um gato pobre. E aí vem a questão de contexto também, né? De nós analisarmos toda a música. A música conta a história de uma gata que era rica, que tinha tudo do bom e do melhor. Um dia ela foi para a rua e não conseguiu mais voltar para a riqueza. E aí ela ficou na rua. Então ninguém mais reconheceu ela quando ela voltou da rua. Por quê? Aí é uma informação implícita, né? Porque ela estava talvez suja, estava maltrapilha, estava feia, com o pelo feio, né? Estava magra, talvez com fome, porque ficou passeando só na rua, não achava o local da casa e aí eles não a reconheceram mais e não deixaram ela retornar para o seu lar de riqueza, para o seu lar de conforto. E aí vem a questão de entender o implícito também através de todo um contexto musical. Aqui no slide eu não consigo colocar toda a música, né? Coloquei só um pedacinho, mas eu explico para você. E também, se você quiser, pode ir lá dar uma olhadinha na letra completa, só procurar, digitar lá no nosso amigo Google, que você encontra a letra completa. Bom, eu sei que você tem muito mais dificuldades em interpretação de texto, que você quer saber muito mais
sobre como entender e compreender os textos, mas saber separar as informações explícitas e implícitas de uma mensagem já te ajuda muito, já vai fazer muita diferença. Então, a partir do momento que você encontrar os pressupostos, os subentendidos, ou seja, as informações aparentes e ocultas de um texto, isso já vai te ajudar a interpretá-lo de uma forma melhor, a fazer toda uma interpretação, por exemplo, que nem eu fiz das duas músicas. Eu precisei, né, ir no contexto todo das canções para retirar algumas informações implícitas. Então, às vezes, nós precisamos focar em algumas partezinhas para poder retomar aquele contexto e entender melhor como que a mensagem está sendo apresentada. Viu como fica mais simples de compreender e interpretar assim? Já te ajuda um pouco mais, né? Então começa a colocar esse método no seu dia a dia, nos seus estudos, pratique mais para ficar cada vez mais afiado na interpretação de texto, que você vai conseguir. Isso é um passo a passo, é uma construção, é um amadurecimento que a cada dia o aluno, a pessoa vai conquistando. Mas para isso, como eu disse, você às vezes vai precisar ter conhecimento de mundo, ter vocabulário, prestar mais atenção, ficar mais atento, né, ao que está sendo dito no texto, ao que está acontecendo e não se dispersar com as coisas do entorno, da sua volta. Então você vai precisar pensar um pouquinho mais, por mais que doa a cabeça um pouquinho, mas às vezes é necessário a gente trabalhar a nossa mente, não deixar ela parada, porque assim ela se torna mais eficaz e você também ganha conhecimentos para toda a sua vida. Eu espero que essa aula ela tenha feito sentido para você, tenha te ajudado de alguma forma. Continue conosco, haverão mais vídeos, mais aulas para te ajudar na tarefa árdua de interpretar textos. Eu sei que é difícil para muitas pessoas e eu vou continuar postando sempre, de vez em quando, alguns vídeos e outras formas que podem te ajudar a interpretar textos. Por hoje, deixa o teu comentário, que tema você quer ver nas aulas aqui do canal, deixa sugestões para que eu possa estar te ajudando. E depois deixa o teu curtir, compartilha, badala o sininho e te inscreve para não perder nenhum dos nossos conteúdos de língua portuguesa e continuar cada vez mais adquirindo conhecimento e desenvolvendo uma boa comunicação, tanto escrita quanto falada. Nos vemos no próximo vídeo. Até!